Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Aviso aos membros do canal, já está no ar a nossa aula 5 do curso de Lógica Socrática. Nesta aula eu trato sobre definição, divisão e delineamento de termos. Aula importantíssima para o curso de Lógica. Exclusivo para membros do canal. Pix para ajudar o canal, paulocogos@gmail.com. É o Pix. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma situação extremamente grave que está acontecendo. O Lula está adotando políticas que não só vão destruir a economia no curto prazo, mas vão atrasar o Brasil em décadas. O Brasil vai perder o bonde da história com essas políticas que o Lula está querendo implantar no nosso país. Isso é muito perigoso, Thiago Ribeiro. O que ele está querendo fazer? O que ele está querendo fazer é esta maldade aqui. Vejam só. O governo eleva tarifas de importação de mais de 1.200 produtos, incluindo computadores, celulares e componentes eletrônicos. 1.252 produtos, que vão ter impostos aí de até 25%. Salve, Eduardo. Lattes. Salve, Limbo. Esses desgraçados, acelerados, patifes, petralhas de quinta categoria, vão dizer que o impacto disso é zero. Nessa altura do campeonato, quem acreditar em comunista está pedindo para ter isso aqui. Então, esses malditos, estes usurpadores do dinheiro do povo, não param. É só isso que eles sabem fazer, é taxar, taxar e taxar. Só que agora, esse tipo de taxação, na atual conjuntura, no atual cenário econômico e tecnológico do mundo, significa jogar o Brasil no paleolítico. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o que eles falam aqui é a maior falácia que alguém pode cometer em economia. Eles falam que eles estão fazendo isso, estão taxando, para incentivar a indústria informática nacional. Então, vejam como, em primeiro lugar, ninguém entendeu porra nenhuma, nem de história e nem de economia. Porque nós já tivemos uma lei da informática em 1984, uma lei que passou a viger na época dos comunistas melancias, o exército, na época do regime militar. O regime militar era de esquerda, não passava de um bando de melancias verde por fora e vermelho por dentro, que implementaram uma série de políticas econômicas que deram margem para o crescimento do socialismo. Então a lei de informática de 1984 era uma medida que os militares, que não entendem bosta nenhuma de nada, sugeriram para desenvolver a indústria nacional. Resultado, a década de 80 no Brasil foi tecnologicamente perdida. O mundo inteiro desenvolvendo computadores, passava propaganda lá dos computadores americanos na Times Square, e o Brasil tava com o Cobra, computador brasileiro, sim, esse era o nome, Cobra, computador brasileiro, olha que merda, olha que coisa mais escrota e mais precária, inclusive no nome, e o MMX, que eram umas máquinas inúteis e velhas que não serviam para nada, só que era proibido importar componentes informáticos porque eles tinham que desenvolver a merda da indústria nacional. Resultado é que o Brasil perdeu uma década de informática. Enquanto o mundo inteiro estava enriquecendo, enquanto o mundo inteiro estava passando por processos disruptivos de inovação tecnológica, o Brasil ficou lá, é isso aí, selva, indústria nacional. Depois vai prender velhinha lá no 8 de janeiro de 2023, né? Lixo. E aí, não contente, no governo Sarney, que é outro desgraçado, em 1991 veio a lei da informática, que está vigente até hoje, que dá subsídio, subvenção estatal para a indústria nacional. E aí o que a indústria nacional faz? Em vez de fazer o que é economicamente viável, o que é tecnologicamente prudente, eles ficam cumprindo um checklist estatal para receber dinheiro arrancado dos mesmos empreendedores privados que poderiam desenvolver de verdade a economia brasileira. É aquilo que se fala em economia, né? Beggar thy neighbor. São políticas que não servem para enriquecer o Brasil. São políticas que servem para tentar empobrecer os outros, não prejudicar a importação da indústria dos outros para ver se melhora. Durante o governo Roosevelt, nos Estados Unidos, fizeram isso com as tarifas Smoot-Hawley. O resultado foi uma guerra de tarifas, retaliação daqui e de lá, que enfraqueceu todo mundo. Então, esta falácia maldita do protecionismo, essa desgraça, esse grude tóxico que não sai do discurso econômico nas faculdades, nos doutorados, na puta que eu pariu, continua impregnado nos comentaristas econômicos da Bobo News e no discurso político. Vamos proteger a indústria nacional. Puta discursinho de merda. Vocês querem proteger o quê, então? Vocês querem proteger pessoas acomodadas, incapazes de inovar, incapazes de concorrer no mercado, enquanto fodem o consumidor? Enquanto fodem todo o resto da indústria nacional que precisa importar componentes eletrônicos e informáticos para se desenvolver? O Lula está fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa que a lei da informática de 84, só que em vez de ser uma tarifa, é imposto, que é pior ainda que uma tarifa.
Porque não é só... Qual que é a diferença? A tarifa, ela prejudica quem quer importar componentes de fora. O imposto prejudica os de fora e os de dentro. O Lula está conseguindo fazer pior que a lei da informática lá dos milico, dos melancia, dos maçons positivistas que vestem farda. Porque comunistas são ainda piores. Então nós vamos prejudicar todas as empresas que precisam lidar com servidores. Nós vamos prejudicar todas as empresas. Com isso vai prejudicar todas as empresas que usam hardware corporativo, que precisavam de computadores importados, bons, baratos e eficientes para operar. Quantas são as empresas que usam hardware corporativo? Praticamente todas. Não tem como uma empresa crescer no mercado atual sem usar hardware corporativo. Você vai obrigar essas empresas a pagar imposto para comprar uma bosta subsidiada, protegida da concorrência, para poder fabricar bosta sem falir? Então nós vamos enfiar goela abaixo do povo brasileiro produtos ruins e caros para proteger a indústria nacional? Você acha que eu tenho algum pingo de respeito por protecionistas? Na minha escala de o quão ameboide é a criatura, do quão desprezível ela é, para mim nada é pior do que um desarmamentista. Em segundo lugar, um aborteiro. Em terceiro lugar, os inimigos do livre mercado, protecionista, a porra toda. As empresas que prestam serviços digitais vão encarecer e quem vai se ferrar são os pobres. Porque a economia digital, ela é uma mão na roda para o pobre. Muitas pessoas que não teriam acesso a serviços presenciais, porque serviços presenciais pagam IPTU, pagam aluguel, precisa do espaço físico, precisa de um prestador de serviço que está lá sujeito aos encargos trabalhistas. Os serviços digitais baratearam muita coisa para muita gente e agora vão ficar caro, porque o Lula, o pinguço maldito de 9 dedos, é um inimigo do pobre. Ele odeia o pobre profundamente. Você não tem ideia do quanto ódio tem naquela alma convoluta do Lula contra as pessoas pobres, contra os trabalhadores. Agora, o que é pior? O mundo enfrenta uma crise de escassez, sabe do quê? De memória RAM. Por quê? Porque são muitas empresas de inteligência artificial que consomem muita memória RAM, certo? Então, os países precisam ser competitivos para conseguir aumentar a sua capacidade de processamento. E o Brasil precisa de indústrias de inteligência artificial. Por quê? Porque a economia do futuro, das próximas décadas, vai ser baseada em inteligência artificial. Quem perder o bonde da inovação em inteligência artificial vai perder o bonde econômico das próximas décadas. Só que as empresas que vão desenvolver IA, elas precisam importar os componentes de físicos, aí, hardware, para ter memória RAM, lá do estrangeiro, bons e baratos, para poder desenvolver ali o software de inteligência artificial, que é o que vai fazer a diferença na economia do futuro próximo. E agora, com esse imposto que esta petralhada putrida vai implantar, o Brasil vai perder qualquer tipo de vantagem que ele pudesse ter para desenvolver a inteligência artificial. Nós vamos ficar para trás do mundo. Igual nós ficamos na década de 80, com o mundo inteiro desenvolvendo microcomputadores, e o Brasil, salvar, proteger a indústria aí. Só que agora, agora é a petralhada. É isso que vai acontecer. Fora que o pobre, qual que é o lazer do pobre? Não tem um parque que preste nas cidades. Os parques temáticos, sei lá, um Beto Carreiro World da vida. O pobre não tem dinheiro para frequentar um parque desse, porque o Lula destruiu a economia. O que sobrou para o pobre se divertir? Teatro, cinema, pouca gente tem acesso também, tá tudo muito caro. Videogames também vão ficar caros, quer dizer, o pobre não vai nem poder se distrair um pouco da vida miserável que o Lula criou para ele jogando um videogamezinho, porque vai estar sujeito a esses impostos também. Celular, telecomunicações, quer dizer, o sujeito que quer empreender na internet, quer vender um produto online, quer fazer propaganda, sei lá, do cupcake, do brigadeiro caseiro no Instagram, tudo vai ficar mais caro. Todos os serviços digitais de funil de marketing vai ficar mais caro. Então, olha quantas barreiras à entrada numa economia digital vão ser impostas contra o pobre que não vai poder crescer por causa desta merda, desse pessoalzinho que fez o L. Ou pior do que quem fez o L. Sabe o que é pior do que quem fez o L? O limpinho, o prudentinho, sofisticadinho de sapatênis. Ele é limpinho demais pra votar no Bolsonaro. O Bolsonaro falava palavrão. O Bolsonaro era machista. Aí eu não vou, eu vou anular o voto. Eu vou votar, sei lá, na porra do aquele Zema, Dávila, sei lá. Seu filho da puta, você é pior que um petista, você que fez isso. Esse MBL aí que ficou fazendo propaganda para as pessoas votarem nulo. Ai, nem Bolsonaro, seus bostas. Por causa de vocês que nós estamos nessa merda. Petralha não é, né? Petralha é petralha. Agora, se não fosse o pessoal que deixou de votar, que votou branco e nulo, votasse no mito, no homem, no Jair Messias, nós estamos livres dessa merda.
E hoje ainda tem filha da puta que se recusa a votar no Flávio Bolsonaro, porque o Flávio isso, porque o Flávio aquilo, eu não quero saber. Eu não quero saber. Ai, qual que está passando pano? Estou passando pano pra tudo de ruim que o Flávio Bolsonaro já fez ou ainda vai fazer, porque eu quero os coquetire o Lula e todos os isentinhos de merda. Aqui é Flávio Bolsonaro, não gostou? Foda-se. Saco. Ainda tá nessa. É Flávio, acabou, mas o Flávio... Foda-se. Eu não tô canonizando o Flávio Bolsonaro, não é um processo de canonização. É pra tirar a corja, centralha, petralha, MBL, zalha e pronto. Ai, Cláudio, mas não é importante proteger a indústria nacional? Meu amiguinho, a defesa nacional, não sei o quê. Primeiro que é ridículo alguém chegar aqui hoje e falar em defesa nacional com uma milicada que só consegue pintar meio fio e prender velha. Segundo, vocês querem falar em defesa nacional, vocês precisam falar em desenvolvimento sólido da indústria, que só se dá com o livre mercado, tecnologia de verdade. Então, se você enfraquece a concorrência na base produtiva, porque a hora que você impõe tarifas, impostos, protecionismo, tudo isso, qualquer coisa que seja contra o livre mercado, o que você vai fazer? Você vai cartelizar a base produtiva porque poucas empresas vão ter cacife para pagar todos esses impostos e cumprir todas essas regulações. O custo de compliance se chama. E aí o que acontece se você tem a perda da concorrência na base produtiva? Você acha que você vai ter produtos melhores ou piores, porra? Você acha que você vai ter preços melhores ou piores? Caceta! Só que a direita ainda cai nessa conversa. Tá cheio de gente que cai na conversa de trabalhista, de getulista, que vem falar: ai, a Coreia do Sul se desenvolveu com barreiras protecionistas. Mentira! A Coreia do Sul meteu barreira protecionista na década de 60 e se ferrou de verde e amarelo. Eles, vamos fazer uma política de incentivo às importações, também deu errado. Então, incentivar as exportações deu errado, incentivar as exportações também deu errado. Deu tudo errado na Coreia do Sul, até eles liberarem o mercado na década de 80. Por quê? Porque se você tem uma política de incentivo à importação, enfraquecendo a moeda, o que você vai ter que fazer? Imprimir exponencialmente mais moeda para gerar divisa para poder importar e vai gerar uma crise inflacionária. Se você tem o contrário, uma política de substituição das importações, aí é pior ainda, você vai destruir a concorrência e acomodar a sua indústria e perder toda a inovação tecnológica. Isso a Coreia do Sul foi cometendo um erro atrás do outro até eles finalmente liberarem o mercado. Quando eles liberaram o mercado, eles se desenvolveram. É sempre assim. Brasil, mesma coisa. O Brasil só começou a ter carros e computadores minimamente decentes. Não estou aqui falando que eu gosto do Collor, mas quando o Collor abriu as importações, que é considerada a segunda abertura dos portos no Brasil, foi Dom João VI em 1808, foi o Collor em 92, aí começou a ter algum padrão de vida aqui no Brasil. E ainda tem filho da puta que é contra o livre comércio. E a direita continua caindo em esparrela. Por exemplo, tem gente da direita falando que a solução para o Brasil é esta desgraça, esta excrescência aqui, ó. Tem gente que vai votar nisso aqui. Pessoal, eu sempre falo, não é para julgar as pessoas pela posição política, pela posição econômica, pelos diplomas. O único critério que existe, e tem que ser o único, se você... Não adianta ser o principal, tem que ser o único critério. É a cara. O único critério para julgar uma pessoa é a cara. Eu julgo pela cara. Lombroso tem razão. Olha a cara. Tem gente que acha que isso aqui é solução para o Brasil. Pessoal, o cara tá literalmente falando, votem em mim que eu vou te contar sobre os ETs. Assim, é nesse nível de infantilidade, é nesse nível de jumência. É o brasileiro votando em alguém porque vai falar dos ET. Que mané, ET de cu é rola, ET é a puta que eu pariu, cara. Não existe porra de ET. ET você vai ver lá em filminho de blockbuster, lá de Hollywood, é onde tem ET, no seu joguinho de dar tiro em ET. Quando nós falamos em política, nós temos que falar em política séria, nós temos que falar em viabilidade econômica, nós temos que falar em corte do custo Brasil, não é pra falar de porra de ET, cara. Que puta conversa de bêbado. Eu fui abduzido por ET. Você sabe o que é ET? ET, não existe essa merda, Deus só criou a vida aqui na Terra. Principalmente vida inteligente, toda vida inteligente descende de Adão e Eva, não tem como ter porra de ET, tá? Os descendentes de Adão não tinham nave espacial, o que Noé fez foi uma arca, não a porra de uma nave espacial. Então não me venha falar nessa merda de alienígena. É parte do projeto Blue Beam. O que é o projeto Blue Beam? É fingir que existem alienígenas para as pessoas acharem que precisa ter uma representação global e justificar o Estado mundial. Olavo de Carvalho já falava isso. Existam ou não, a nova ordem mundial vai dar um jeito de inventar ET para se justificar. Então vocês já podem desconfiar de qualquer animal que venha falar sobre ET, OVNI, essas merdas. Isso não existe. O que existe é o demônio. E uma das invenções do demônio é o socialismo, tá? O socialismo, o liberalismo, todas as ideologias revolucionárias, nazismo, fascismo, são invenções do demônio Belial. E são todos inimigos
do direito natural e do livre mercado. O último vídeo do Daniel Fraga. No último vídeo tinha duas luzinhas lá, sei lá se era um avião, um satélite. O que eu sei é que todo animal racional descende de Adão e Eva. Não existe ET, ponto. Se você acredita em ET, você não acredita em Jesus Cristo, ponto. Agora, o pessoal vem falar de Aldo Rebelo. Por que eu coloquei o Aldo Rebelo aqui? Acorda, direita, acorda. O Aldo Rebelo passou décadas no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB. É um inimigo do livre mercado. É o responsável por você não ter bombas automáticas de gasolina no Brasil. Você vai em qualquer país do mundo, tem self-service de bomba de gasolina. Mas eu não sei botar gasolina. Também tem frentista. Só que também tem a bomba self-service, que barateia a gasolina. O Aldo Rebelo proibiu isso no Brasil, fez campanha para proibir. Para preservar os empregos. Então por que você não proíbe trator e manda todo mundo cavar buraco com pá? Ora cacetas! Giratórias! Papinho ludista de querer impedir a automação industrial. Vai dar emprego. Ninguém demanda por mão de obra humana infinita. A diferença é se nós vamos ter produtividade ou se nós não vamos ter produtividade, ô carambolas. E o Aldo Rebelo é um inimigo da produtividade. Outro dia eu falei com um amigo meu, e o cara me veio com o papo que é o seguinte: não, o Aldo Rebelo é uma das pessoas mais cultas e eruditas que eu já conheci. Primeiro que, se o cara é comunista, eu quero que ele não seja culto nem erudito, eu quero que ele seja o mais tapado possível. Por quê? Porque é óbvio que eu desejo que o meu inimigo seja burro. Segundo, certa vez Milor Fernandes, esse sim o intelectual, acusou o Aldo Rebelo de idioletice. O que é idioletice? É usar o vernáculo de forma errada num sentido que só a própria pessoa entende. Idios, próprio. Letos, linguagem, dialeto, né? Então, idioletice é uma linguagem própria e ininteligível. Foi disso que o Milor Fernandes acusou o Aldo Rebelo. Aí o Aldo Rebelo quis processar o Milor Fernandes porque o Milor Fernandes tinha chamado ele de idiota. Ele não sabe a diferença entre idioletice e idiotice. Esse é o intelectual. Esse é o erudito. Esse é o muidouto, Aldo Rebelo. A direita engole qualquer coisa, cara. A direita engole qualquer coisa. Isso que é triste no Brasil. Qualquer bosta que chegue lá, eu sou de direita, eu sou anti-PT. Qualquer merda passa, cara. Vocês querem ver como a direita engole qualquer coisa? Vocês acham que eu tô brincando? Então eu vou te mostrar como é que a direita engole qualquer coisa. Nossa, olha aqui, ó. A direita engole qualquer coisa. Sofia Barclay, trans de direita. Rival declarada da hipocrisia woke. Será? Olha a postagem. Transfobia é crime, traveco contra pejorativo, respeitem o nome e o pronome das pessoas trans. Respeite a existência desses corpos. Vamos ver mais? Tinha mais um que eu tinha pego aqui. Peraí, tinha lá homofobia. Tem que procurar aqui, né? Ó, From Barclay. Olha aqui, ó. 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia. A luta contra a homofobia de todos nós. Por nossos amigos, pela sociedade, pela democracia. Vai lá, direita! Vamos ver se Sofia Barclay vai respeitar a liberdade de expressão. Vamos ver. Vai lá, confia que ela vai votar a favor da liberdade de expressão. Que ela vai permitir você fazer críticas anti-woke com plena liberdade. Vamos ver. Vai lá, confia. Então, assim, a direita aceita qualquer coisa. É só você falar que é antipetista. A direita aceita qualquer coisa. E liberal é pior ainda. Porque liberal eu nem considero direita, tá? Liberal, pra mim, é linha auxiliar dos comunistas. Mas olha só o que os liberais aceitam. Vamos lá. Meu amigo Tiff aqui. Quem cogitar votar em alguém no MBL, depois disso aqui, é completamente maluco, né? O mundo acabando, a indústria nacional acabando, e a pessoa tá preocupada com o meu monitor. Impressionante, assim, o senso de proporção e urgência de vocês é impressionante, tá? Vamos lá. Quero que se for, ninguém vai coletar DNA de porra nenhuma do meu filho. Se a gente tiver o DNA de todas as crianças do Brasil, a gente faz política pública com muito mais eficiência. Se a gente tiver o DNA de todas as crianças do Brasil, a gente faz política pública com muito mais eficiência. Não é o Stalin, não é o Mao Tse Tung, é o MBL que tá falando uma caçata dessa, tá? Eu sei que é inacreditável, mas vamos ouvir de novo, porque pode ser uma ilusão de ótica, mas vamos lá. Quero que se for, ninguém vai coletar DNA de porra nenhuma do meu filho. Se a gente tiver o DNA de todas as crianças do Brasil, a gente faz política pública com muito mais eficiência do SUS. Senhor Jesus Cristo, voltai armado, voltai com espadas flamejantes, voltai com milícias de anjos pesadamente armados com armas nucleares celestes e nos livrai desse desterro que eu não aguento. Não dá, cara. Não dá, tchau. Acabou. Não dá. Desliga, apaga a luz e fecha a porta. Sabe quando nós rezamos o Salve Rainha? Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Eu rezo, mas assim, esse desterro tá difícil, cara.
Tá difícil. Me diz uma coisa, você chegaria pro governo e mostraria pro governo tudo que tem no seu computador? Não, né? Você chegaria pro governo de livre e espontânea vontade e mostraria todo o seu extrato bancário pro governo? Não, né? Você chegaria pro governo e mostraria pro governo todas as suas conversas no WhatsApp? Deus me livre, né? Você chegaria pro governo, Você chegaria pro governo, falar, governo, por favor, coloca um microfone aqui na minha sala de jantar. Toda vez que tiver um almoço de domingo com meus tio bolsonaristas, você pode escutar à vontade, você faria isso com você mesmo? Óbvio que não, né? Você chegaria pro governo e pegaria a informação mais importante que você tem, que é o seu genoma, e mandaria o governo ter um banco de dados desta porra! Pra fazer política pública no SUS? Que tipo de política pública? Nós já sabemos do que os governos são capazes. Olha o grau, olha, isso aqui pode gerar qualquer coisa, cara. No Canadá, estão fazendo eutanásia de criancinha, porque tem um defeito genético. Você imagina o poder informacional de um governo com isso aqui. Amiguinho, o Terceiro Reich tinha bem menos informações sobre os judeus do que os governos têm sobre nós hoje. E olha a merda que deu. Vai lá, dá mais poder pro governo pra você ver o que acontece. Vai lá, dá mais poder pra essa porra. A gente consegue... Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é MBL, tá? Isso aqui é a... sei lá o nome lá... Milinski lá, do MBL. Se diz de direita. anteceder todos os problemas de saúde. Eu não concordo, assim. Tem gente que assusta quando a gente fala. Anteceder todos os problemas de saúde. Você vê o nível da distopia que uma pessoa dessa defende, né? Genoma. Não, mas esse projeto que você está me falando, eu acho que ele é, para mim, ele é uma imposição do governo. Para mim, isso é um absurdo, porque eu, como ser humano, eu quero ser livre para tomar as escolhas sobre a minha... Finalmente alguém sensato, é o Felipe Sestaro, do Iron Talks. Tá falando que qualquer pessoa sensata vai falar. Eu não quero uma imposição totalitária do governo controlando meu genoma. Aí o governo vai desenvolver vacinas para um determinado genoma, vai impor. Essas são as políticas públicas que vão surgir. Minha própria vida, genética, seja o que for, cara. Desculpa. Eu acho que... Não, você como homem, você acha que os homens não têm que tomar responsabilidade se ele engravidou alguém? Não, cara, como você não... Aí, já viu? Já querem leis contra o homem. É tudo feminista. Já querem fazer um banco de dados do cidadão ali pra quê? Pra punir os homens. Já começou as leis misândricas já. Me ouviu falar isso? É claro que o homem tem que honrar o compromisso dele. Então, se a gente já Mas não é sobre isso. Eu tô falando sobre, por exemplo, vocês obrigarem as pessoas a passar por exames a coletar o DNA do meu filho. Eu quero que se for, ninguém vai coletar DNA de porra nenhuma do meu filho. Um homem com hombridade, um homem com honra. Meu filho é meu filho. Porra de governo não vai coletar caralho de DNA nenhum, porra. Por que eu quero que o governo controle o futuro da saúde? Não, eu quero dar poder para o governo? Porra! Da minha saúde cuido eu, exatamente. E se eu quiser cuidar, eu cuido. Se eu não quiser, eu não cuido também. Quer fumar, quer beber, quer comer merda, é o problema de cada um, pô. Por isso que eu sou contra a própria existência da saúde estatal. Basta existir a saúde estatal para vir para esses totalitarismos eugênicos aqui. Menos governo é melhor. Daqui a pouco vocês falam que mais governo e controle é melhor? Não existe menos. Pois é, Felipe Sestaro, conheça a hipocrisia do MBL. Menos governo é discurso eleitoreiro. Depois vocês vão ver o que eles vão fazer lá. Vocês falam que mais governo e controle é melhor? Não existe menos governo, alguém vai estar mandando. Não existe menos governo. Isso aí, vamos implantar a pior ditadura totalitária possível, afinal não existe menos governo. Basta que seja o MBL a cargo do governo mundial totalitário, entenderam, trouxas? Que isso aqui? Como é que... Mas você vai dar a tua vida dessa forma? Então quer dizer que se tu nasce com um problema genético, eu não sei que o governo vai amanhã olhar pra mim. Dá pro governo pegar seu material de genético de diversas formas. Sim, mas eu não sei como o governo amanhã vai querer controlar isso. Ele vai ver lá eu com... Isso aí, Milinski, isso aí. O governo vai ficar coletando cuspe do cidadão na rua. O custo logístico disso é zero, tá? Meu Deus do céu. Ela acha que o governo sai coletando cuspe, tem o mesmo custo logístico de obrigar o cidadão a ir lá dar o genoma pro governo. Pelo amor de Deus. Um bebê com uma propensão de uma doença cara no futuro, ele me mata lá no berçário, eu não sei. Você mesmo acabou de dizer que é alguém que vai controlar esse troço. Como é que eu vou confiar? Pra mim isso é uma aberração. O pai cuidar da criança, é óbvio que ele tem que pagar a pensão. Tô falando antes disso. Sim, é uma questão de moral, de hombridade, não do governo ficar coletando DNA dos outros, né? De não dar incentivo, eu não tô sendo insensível de não ajudar a mulher grávida. A mãe só tem que ajudar. Eu tô falando que às vezes o incentivo é a verdadeira causa hoje de divórcio e de mulheres serem imprudentes em terem filhos, por exemplo. Solo. Sim. Também. Ou na própria promiscuidade. Então, ai de quem confiar em MBL, tá?
Exatamente, não vamos esquecer o Kim Kataar. Queria falar outra coisa, mas ele gosta de processar os outros, né? Apoiando, mandando coraçãozinho pro Xandão, apoiando inquérito de fake news, apoiando lei das fake news, apoiando a reforma tributária do 9 Dedos. Não vamos esquecer do porcaria do brigadeiro lá, do vendedor de lança-perfume embalada, falando que o Xandão salvou a democracia brasileira, tá? Não vamos esquecer do Arthur Duval, o Xeraku de Kiev lá, denunciando as pessoas que estavam indo em festas dentro de residências na época da ditadura sanitária. Vai lá, acredita em MBL. Vai lá, acredita em Aldo Rebelo, PCdoB. Iguinho, ai, mas o Zema, que Zema é o caralho, porra. O Zema demitiu uma funcionária do governo de Minas Gerais porque ela não quis tomar o bagulho que eu não posso falar o nome. Faltava 3 meses pra ela se aposentar. Amiguinho, é Flávio Bolsomito. Ponto! Se você não vai votar no Flávio Bolsomito, ou se você não pode votar, se é menor de idade, tem 14 anos, se você não vai apoiar o Flávio Bolsomito, não me dê nem bom dia na rua, não me dirija a palavra. Ou você apoia o Flávio Bolsomito, ou pra mim você não é nada, você não conhece Manowar. Ponto. Não me venha com bolodórios. Ou é Flávio Bolsonaro, ou é a completa destruição do Brasil. Ponto final. Ah, o Flávio Bolsonaro falou pronome neutro. Eu estou passando pano pro Flávio Bolsonaro. Até tirar o Lula, até tirar o MBL, até tirar toda essa corja da Centralha, Ratinho, Zema. Eu vou passar pano pra tudo que o Flávio fizer de errado, porque é mito. Porque ele é o filho do mito. Ele é o filho do meu capitão Jair Messias. Passo pano sim. Acabou. Eu tenho senso de proporção e de urgência. Tá saco, meu. Caio H. Slater mandou 5 bonoros, 5 Jaires. Cosmo, você viu o caso do jovem católico que estava ajudando na segurança de uma marcha pró-vida, linchado por militante de esquerda, tinha que ser na porra da França? Vi, infelizmente, vi. Então, assim, quem tá defendendo a restauração da França, quem tá defendendo a verdadeira França de Louis IX, a verdadeira França de Charles Martel, de Jeanne d'Arc, é linchado porque o militante de esquerda é um traidor não só da própria pátria, mas também é um traidor da humanidade. E não vai acontecer nada com os assassinos, filhos da puta da esquerda que mataram esse jovem guerreiro. Não vai acontecer nada. Assim como não acontece nada com o cara que vira o cu pra Meca e depois sai esfaqueando o bebezinho na França. O outro que atropelou a menininha, matou lá não sei quantas pessoas, inclusive uma menininha, na Riviera Francesa. Não acontece nada com essas desgraças. Agora, se você fizer uma postagem contra a imigração, aí se dança. Então são as prioridades da França moderna. Enquanto não tirar esses lixos de Macron, vai continuar assim. Quer dizer, esses militantes de bosta não fazem nada para defender a França contra a invasão do Estado Islâmico, mas vão lá linchar o pobre coitado que estava defendendo os bebezinhos no ventre. E a França precisa de bebês, né? Porra, imagina um país como a França, que tá com baixa taxa de fecundidade, não tá mais nascendo francês na França. Francês, tá? Não vem falar que orc procriando na Terra-média é hobbit. Orc é orc, hobbit é hobbit. Tá? Mas assim, não tá mais nascendo francês na França. Num país que tá com baixíssima taxa de fecundidade, como é que os caras devem falar de aborto e assassinato e acabou. Você pode estar até com uma crise de superpopulação que nunca existiu, né? Só na cabeça de ambientalista mesmo. Mas assim, aborto é assassinato. Tem que ser rejeitado e acabou. Agora, num país como a França, onde você precisa, na França, você precisa de cruzadas. As pessoas precisam cruzar e ter filho. Todos os sentidos de cruzadas. Aqui é Flávio desde criancinha, Cogos, tamo junto. Frank Batera, obrigado. Aqui é Flávio Bolsolenda, Bolsomito, Bolso Épico, Bolso Warrior, Bolso Comando, Bolso Marine, Bolso Knight, Bolso Paladin. Você sabe o que é? A Europa precisa disso aqui, ó. Peraí que eu já vou achar. Então é que eu tenho medo de colocar aqui e cair o vídeo, porque é... Mas pesquisem a Amélia. Pesquisem os vídeos da Amélia. É o seguinte, os babacas de esquerda lá na Inglaterra, no Reino Unido, criaram a Amélia como um estereótipo de extrema-direita pra falar mal da extrema-direita. Babacas. Vocês criam uma garota aí, a bonitinha de extrema-direita. O que vocês acham que vai acontecer? Aconteceu o melhor que podia ter acontecido. Ela foi acolhida. Virou a mascote da extrema-direita, graças a Deus. Eu estudo aqui, trabalho aqui, ouvindo as músicas da Amélia. Eu só fico escutando a Amélia cantando música patriótica, música cruzada, música de extrema-direita. Eu acho maravilhoso. É disso que a Europa precisa. Então é isso. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a cristandade. E um grande abraço para vocês. Lembrando, quem quiser ajudar o canal a pagar advogado, paulocogos@gmail.com é o Pix. E lembrando aos membros do canal que a nossa aula 5 de Lógica Socrática, onde eu trato de divisão e delineamento de termos, já está no ar. E agora eu vou começar a preparar a aula de História da Filosofia também para os membros do canal. E viva Cristo Rei!
Olha esse babaca aqui. O PL tá te pagando quanto? Eu sou do União Brasil, ô trouxa. PL, o cacete, porra. Então é isso. Viva Cristo Rei.